E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. A última carta escrita pelo apóstolo Paulo, aonde já estava encerrando a sua jornada, e por sinal brilhante jornada, que nos deixou 13 cartas e um legado extremamente importante para o cristianismo romper as barreiras culturais e chegar aos gentios. E por isso nós estamos aqui. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Diz assim o texto: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É uma passagem onde o apóstolo Paulo está dando as suas últimas orientações ao jovem pastor Timóteo. E eu quero me ater nessa manhã com vocês ao versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu falo isso com muito temor e tremor, mas a impressão que eu tenho é que nós vivemos esse tempo. Nós temos vivido esse tempo. Essa obra que foi lançada no final de outubro, propositalmente, 96 teses para a Igreja Evangélica Brasileira, é fruto de reflexões e de uma vivência da vida cristã. Estava falando para o pastor, eu faço parte da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a nossa primeira igreja ali na Aclimação, que esse ano completou 124 anos, já uma senhorinha. Fui pastor auxiliar lá há alguns anos e atualmente congrego na igreja local. E embora tenha essa minha história, eu nasci numa igreja batista, em Rondônia, Porto Velho. Fui batizado no ano de 84, 31 de dezembro de 84. Mas eu considero a data da minha conversão no ano de 95. E essa obra surgiu desses 30 anos de vida cristã. O ano que vem eu completo 20 anos de docência. E refletindo a igreja, refletindo a nossa realidade, refletindo à luz do que nós acabamos de ler. E também refletindo um momento alemão de 1517, pensei, bom, o que a gente poderia pensar de teses para a Igreja Evangélica Brasileira? E aí eu propus 96 para reflexão. E propositalmente, o número é proposital. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu acredito que o nosso tempo ainda é pior do que o tempo do reformador alemão Martinho Lutero. Paulo está dizendo aqui, olha, haverá um tempo onde não suportarão a sã doutrina. E nessa manhã eu quero meditar nesse verso, nesse alerta que Paulo fez a Timóteo.
essa radiografia da sua época que reflete na nossa época. Então, olhe para o texto e vamos tentar extrair o que Paulo está querendo ensinar, ou orientar, alertar Timóteo no seu ministério. Primeiro, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Certa vez eu li numa obra de um dos grandes nomes do avivamento norte-americano, Jonathan Edwards, que me marcou muito. Ele disse certa vez: antes do evangelho, da palavra pregada ser uma boa notícia, ele deve ser uma má notícia. E aí quando eu li, eu falei, nossa, como assim? O que ele quis dizer? E lendo o restante do seu texto, ele vai dizer que a primeira mensagem é revelar para nós pecadores que somos pecadores. E o efeito que isso causa entre nós e o nosso Deus, nos separando de Deus. Então tem que ser uma má notícia. A pessoa tem que reconhecer e falar, nossa, eu sou pecador. E o pecado me afasta da comunhão com meu Deus. E diante dessa revelação e desse entendimento, a gente deve cair num desespero. E agora? Aí vem a boa notícia. Tem Jesus, que nos traz de volta a ter um relacionamento com Deus. Infelizmente hoje essa má notícia não está mais presente. Essa má notícia não enche igreja. Essa má notícia não gera expectativas. Pelo contrário, não se pode falar isso. Recente eu vi um grupo de jovens dizendo, nós não somos pecadores. Será? Pois bem, estamos diante de crises éticas. Aquilo que a gente aprendeu a vida toda, ensinado pela igreja e pela pregação, não estão mais presentes nos nossos discursos. Que nós devemos ser marido de uma só mulher, que nós devemos respeitar os nossos pais e honrar os nossos pais e cuidar deles, que nós devemos ser éticos, cumprir os nossos compromissos como cidadãos, pagar devidamente os tributos. Mas hoje é irrelevante. Você pode ser cristão e não procurar viver de acordo com o que se espera de uma vida cristã. Então Paulo está dizendo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Até mesmo a palavra de Deus, que para nós sempre foi a palavra dele, revelacional, que nos mostra quem nós somos, quem é o nosso Deus, hoje tem sido relativizada. Não é mais a palavra de Deus a ponto de não se encaixa, temos que atualizá-la. Estamos diante de um sério problema. Pregar a Bíblia como palavra de Deus está cada vez mais escasso. Como o nosso irmão me apresentou, eu estudei na PUC. E a gente sabe a instituição. Também passei por universidades públicas, a gente sabe todas as questões que lá estão envolvidas. E quantas vezes amigos chegavam para mim e falavam assim, nossa, Emanuel, você é um cara inteligente, é um cara que conversa e tal. Você realmente crê que o homem veio do barro? Que um grande peixe foi lá e engoliu? E veio com todo aquele discurso querendo desqualificar o que eu acredito ou deixo de acreditar. E depois de tanto falar, eu disse, justamente por ser inteligente que eu acredito. Não suportarão a sã doutrina. Estão querendo diminuir aquilo que é a verdade. Amém? Pois é isso mesmo. Pois Paulo já havia nos preparado para isso. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pregar a Bíblia como ela é, entendê-la como palavra de Deus. Certa vez, um rapaz chegou para mim, todo cheio de si, e fez a seguinte pergunta: Emanuel, quantas vezes você leu a Bíblia? Aí eu falei, já li
Algumas vezes, sinceramente eu nunca parei para contar. Mas eu já li e leio todo dia no meu momento devocional. Aí ele disse, eu já li a Bíblia 60, e falou lá 60 e tantas vezes. Aí encheu o peito, sabe? Síndrome de pavão. Aí ele foi falando, se exaltando de tantas vezes que tinha lido a Bíblia. E aí eu olhei para ele e eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Pode. E quantas vezes a Bíblia leu você? Como assim? Pois ela lê a gente. E quando ela lê a gente, ela tem capacidade de ir naqueles cantinhos mais escondidos que às vezes nem a gente tem coragem de ir. Porque ela investiga a gente. Ela quer tratar a gente. Mas infelizmente, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Segundo alerta que Paulo traz aqui ao jovem pastor Timóteo, continuando o texto. Além de não suportarem a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Se você for para o texto grego, essa palavra cercar dá a ideia de amontoar-se-ão de muitos mestres, de acordo com suas próprias cobiças. Irmãos, hoje há pregadores para todos os gostos. Todos os gostos. Eu quero a quinta-feira da vitória. Eu quero a sexta-feira do sucesso financeiro. Eu quero... E você escolhe, está lá no cardápio. Paulo já havia alertado a Timóteo sobre isso. Pessoas que se cercam para ouvir o que querem ouvir. Mas não é isso que a gente aprende. A gente ouve aquilo que Deus quer falar conosco, não é? E quantas vezes Ele fala comigo? Emanuel, isso aqui não está bom. Emanuel, você precisa rever isso. Emanuel, isso aqui está errado. E vez ou outra, muito bom meu filho, parabéns. Vez ou outra. Mas é ela que revela quem realmente nós somos. Nós não podemos escolher e dizer isso aqui eu quero, isso aqui não quero. Não é uma caixinha de promessa que a gente seleciona. Mas é a palavra de Deus que deve ser pregada, lida na íntegra. Pois é ela que vai nos ensinar, nos corrigir. E para nossa infelicidade, nós estamos cercados de muitos mestres, mas de pouca verdade. Mestres para todos os gostos. E com as redes sociais, com a internet, pulverizou. Graças a Deus que tem coisa boa. Tem gente séria. Mas a gente sabe que tem muita bobagem. Pregadores mirins. Eu falei ali no ouvido do pastor, quando falou dos embaixadores do rei. Eu fui embaixador do rei. E naquela época, quando a gente era dessa idade, a gente ia para onde? Embaixadores do rei, mensageiros do rei. Isso aqui, calma. Paulo mesmo orienta Timóteo, no capítulo 5, verso 22. Não impõe a mão precipitadamente sobre ninguém. Mas hoje os mestres, ou supostos mestres, estão aos rodos. E infelizmente a mensagem tem sido comprometida. Porque tem se cercado de vários mestres por conta da sua própria cobiça. Abra sua Bíblia, por favor. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de um outro. Há muito tempo atrás, que aconteceu algo semelhante. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Olha que história interessante e que tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui, num contexto muito distante dele, mas muito semelhante.
Segundo Crônicas, capítulo 18. Presta atenção no que diz o texto, a narrativa. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe era rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Então há uma aliança entre o Deus de Judá, o rei de Judá, e o rei Acabe, o rei de Israel. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas. Quantos homens? 400 homens. Eita, 400 profetas. E lhes disse: iremos para a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Era essa a pergunta. Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos o rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ué, mas já consultou 400. E disseram: vai. Mas Josafá falou: não, peraí, não tem algum outro não? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza a mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Queriana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, como estes camoarás os ciros, até os dias de o consumir. Todos os profetas profetizaram dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra deles, e fala o que é bom. Que pressão que esse profeta estava se já não bastasse os 400 falando, a pressão do rei, pois bem, respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso farei. E vindo ele ao rei, lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E diz o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade?
Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás, e saí e fazei-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então disse Zedequias, filho de Kenana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por que saiu o Espírito do Senhor para falar só a você? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, e com escassez de pão e água, até que volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto vós todos os povos. Cadê os Micaías? Estamos vivendo a época dos 400 profetas, que só diz o que a gente quer ouvir. A questão aqui não é dizer o que é bom ou dizer o que é mal. A questão aqui é dizer o que o Senhor quer que seja dito. E na época de Paulo a Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, chegará um tempo onde as pessoas se cercarão de mestres, que terão como desejo ouvir aquilo que remete à sua própria cobiça. Terceiro, lá no texto, voltemos ao texto de Timóteo. Terceiro alerta que Paulo faz a Timóteo, encontra-se ainda no versículo. Depois de ele nos afirmar que cercar-se-ão de mestres segundo a própria cobiça, diz o texto: como se sentindo coceira nos ouvidos. A ideia é desejosos por novidades, pessoas que querem elogios, promessas agradáveis. Será que é isso que te motiva a vir à casa do Senhor? Ou é para ouvir a palavra dele? Algumas vezes ele vai trazer elogios. Algumas vezes ele vai ratificar suas promessas. Mas outras vezes ele pode trazer correções. Ele pode trazer exortações. E essas pessoas a quem Paulo está alertando Timóteo, chegará um tempo que as pessoas sentirão coceiras no ouvido. Hoje, infelizmente, os nossos púlpitos estão se formando em locais de palestras acadêmicas. Os nossos púlpitos estão se tornando tão somente locais de ambientes motivacionais. As teologias coaching estão presentes nos púlpitos. E ainda pior, tem transformado o púlpito do Senhor, aonde pessoas, homens, mulheres de Deus, que têm falado a sua palavra, têm transformado em stand-ups. Eu perguntei uma certa vez a uma pessoa: como é que foi o culto? Foi muito bom, nossa, o pastor me fez rir bastante. Ué, é stand-up? Nada contra o riso, nada contra o riso. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é pregar a palavra de Deus. E olha que interessante que Paulo, no versículo anterior que nós estamos lendo, no verso 2, olha o que ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E olha as expressões que Paulo usa: corrige, repreende, exorta. É fácil ser corrigido? Não. É fácil ser repreendido? Não. Mas a gente tem que entender de uma vez por todas que nós somos servos, e é o Senhor que nos corrige e nos repreende. E quando Ele faz, nós devemos nos alegrar, porque Ele repreende e corrige aquele que ama. Apegue-se à doutrina. Leia a Bíblia.
medite nessa palavra. Cuidado para não cair nesses que têm essas coceiras nos ouvidos, que tão somente buscam por novidades. Paulo continua ainda no versículo 3. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, preferindo fábulas. Diante dos relativismos e da superficialidade doutrinária, como nunca nós precisamos entender o que é a verdade do Evangelho. Jesus certa vez disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria ao Pai senão por Ele. A verdade é encarnada numa pessoa, num Deus que se fez homem e habitou entre nós. Pois chegará um tempo que se recusarão a dar ouvidos à verdade. É preferível ou atentar-se às histórias fictícias, às lendas. Essa semana eu tive o prazer de dar uma palestra num local que não havia cristãos praticamente. E aí um rapaz sentou-se comigo para conversar, segundo ele, se dizendo ateu, muito capaz, muito inteligente, uma pessoa boa de conversa, e tivemos um período muito bom de conversa. E ele foi apresentando as suas questões, levantando outras, e contando umas histórias assim, nossa, tão difícil de acreditar, e falando de textos religiosos, mas o problema é a Bíblia, o problema é o cristianismo. E aí eu falei para ele, você sabe o Bhagavad Gita hindu? Há aproximadamente 50% de variante textual de uma cópia para outra, 50% do texto. Mas isso não é levado em consideração. O problema é a Bíblia dos cristãos, que você vai encontrar aproximadamente 3, 4% de variantes, quando na realidade não compromete o texto. E ele contando as suas teorias, as suas ideias, eu só ouvindo. E depois de ele falar de tantas teorias, de tanto conhecimento, eu falei para ele, olha, haverá um momento na vida que tudo isso vai ser posto em xeque. Sabe qual é? Na hora da morte. Quando o gelo da morte alcançar os seus pés e os meus, toda essa convicção, todas essas teorias serão postas à prova. E aí eu citei para ele, quem tiver interesse, você encontra na internet. Darcy Ribeiro, um grande intelectual brasileiro, quando ele estava no estado avançado de câncer, ele chamou Leonardo Boff para conversar. E fez a seguinte pergunta para o Boff. Boff, e se eu estiver errado? E se a minha mãe, que sempre foi crédula, estiver certa e eu estiver errado? Se você tiver interesse, busca esse texto. E aí eu falei para esse rapaz, pois é, nessa hora, todas as teorias vão ser postas à prova. Mas graças a Deus, quando chegar aquele dia, eu sei para onde eu vou. Eu sei quem vai me receber. Vinde bendito de meu Pai. Enfim, você está voltando para casa. Pois bem, chegará um tempo onde se recusarão de ouvir a verdade, preferindo fábulas. É muito mais bonito contar as fábulas. É muito mais interessante você ser gnóstico ou agnóstico, ou esotérico, ou seja lá o que for. É muito mais coerente. Sim, muito mais coerente. E por último, Paulo fala a Timóteo, terminando o versículo 3. Além de tudo isso, de não suportarem a sã doutrina, cercar-se de falsos mestres, sentindo coceiras nos ouvidos e se recusarem a ouvir a verdade, negando a fábula, o que é que Paulo fala para Timóteo? Tu, porém, sê sóbrio. Timóteo, não caia nessa. Seja sóbrio. Conheça as Escrituras de forma aprofundada. Porque nós seremos bombardeados de crenças, filosofias, questionamentos. E a única forma de ser sóbrio
é conhecendo a sã doutrina, é sabendo identificar esses equívocos, essas desconstruções que tem se procurado fazer. E se nós queremos ter uma vida sólida na palavra de Deus, precisamos conhecê-la com profundidade. E termino essa fala com essas falas de Paulo a Timóteo. Depois de Paulo traçar para Timóteo uma certa radiografia daquilo que ele veria pela frente, afinal de contas ele foi pastor em Éfeso, que cidade complicada, ele termina essa perícope dizendo: seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. Timóteo, não queira atualizar o que não é atualizável. Pelo contrário, é sempre atual. Timóteo, se submeta à sã doutrina. Por mais que queiram dizer o contrário, por mais que queiram ressignificar de forma contrária, seja sóbrio. E a única forma de nós sermos sóbrios é conhecendo-a, é se aprofundando. E como o irmão falou, que vocês estão vivendo esse tempo importante de pensar a educação teológica, de pensar a escola bíblica dominical. Primeiro eu quero parabenizar a igreja por ser uma das remanescentes que tem mantido a escola bíblica dominical. Eu falo em muitos locais, e para minha tristeza, há muitos locais que eu visito que não há mais escola bíblica dominical. Ontem nós ouvimos de uma pessoa cristã, que pelo que nós entendemos já faz algum tempo que é cristã, que ela disse que ela nunca tinha ouvido a história de José. Minha esposa e eu ficamos surpresos, porque há algumas histórias na Bíblia que são muito específicas. Essa do profeta Micaías que nós lemos, às vezes a gente nem lembra, já leu, mas não lembra, é muito específica. Mas a história de José, a gente aprende desde criancinha a história. Meu filho vai apresentar José agora no colégio, vai ser o José, está todo animado, vai ser o José. Desde pequeno, mas uma cristã de muito tempo de vida cristã que disse: eu não sabia a história de José. É preocupante porque nós estamos criando e vendo uma geração surgir que não conhece as Escrituras. E se não conhecermos as Escrituras como de fato ela é, fatalmente, facilmente sucumbiremos aos assédios e às desconfigurações que querem fazer da sã doutrina. Então, a minha palavra é: seja sóbrio, frequente a escola bíblica dominical, traga todas as suas questões, haverá pessoas capacitadas para responder essas questões. E também eu aproveito para fazer um convite a você que queira conhecer a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É um ambiente onde eu tenho tido o prazer de lecionar há 8 anos e ver pessoas, irmãos, irmãs, desejosos de conhecer a Bíblia, de se aprofundar, de ter uma convivência cristã de irmãos e irmãs que comungam da mesma fé e compartilham das suas dificuldades, quer seja na igreja local ou pessoal. Então eu convido você a nos fazer uma visita, conhecer a Faculdade Teológica, há diversos cursos que com certeza vai contribuir na sua formação, na sua edificação. Aí alguns falam assim: mas eu pensava que estudar teologia era só para quem vai ser pastor. Não! Eu sou um defensor que todo cristão deveria estudar. Na minha casa, minha mãe é formada em teologia, minha irmã é formada em teologia, minha esposa é formada em teologia, e eu desejo um dia que o meu filho também estude teologia, para que a gente aprenda, para que a gente cresça e se solidifique cada vez na fé, porque, irmãos, haverá um tempo, e se aperceba, nós estamos vivendo esse tempo, e o que vai ser das próximas gerações é preocupante, mas eu creio que Deus separou um povo para continuar sendo o proclamador da mensagem do Evangelho. Deus preparou um povo para ser como Micaías,
Pode ter 400 profetas, mas haverá sempre um Micaías, dizendo: assim diz o Senhor. Amém? Já te adianto, não vai ter flores. Talvez vá para o cárcere, mas vai de consciência tranquila, porque disse o que o Senhor queria que fosse dito.